Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos, que bom mais uma vez poder falar com todos vocês. Sou a sua irmã em Cristo, a evangelista Zenaide do Nascimento Silva. Graças a Deus, este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Escreveu o salmista, graças a Deus. Queridos e amados irmãos, é com muita gratidão e amor no coração que eu ocupo mais uma vez esse espaço para assim juntos meditarmos em uma pequena porção da Palavra de Deus. Estamos nesta temporada meditando no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, aleluias, o mestre do amor. Neste dia, nós iremos ler somente um verso no capítulo de número 7, o verso de número 46, que assim escreveu João. Nunca homem algum falou assim como este, graças a Deus. Título para a rápida meditação deste dia: quem é este homem? Gratidão a Deus, meus irmãos, por esse espaço maravilhoso proporcionado por Deus para nós assim. Aí é o Jefferson Benjamin, o meu netinho de 6 aninhos, né? Jefferson está aqui do meu lado. Aleluias. Então, com grande gratidão nos nossos corações que nós ocupamos esse espaço para estar assim unicamente falando e proclamando do grande amor de Deus para todos os corações sedentos desta terra, porque para isto o Senhor nos chamou e nos comissionou, dizendo, lá no Evangelho, segundo escreveu São Marcos, no capítulo de número 16 e o verso 15, quando ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Graças a Deus. Mas nós iremos abreviarmos o tempo, para assim meditarmos neste verso de número 46 do capítulo 7, que foi Jesus Cristo, que surpreendeu a todos os judeus naquela festa, na festa dos tabernáculos, Está aqui na epígrafe do texto, que Jesus se encontrava no templo, na festa dos tabernáculos, onde os judeus se reuniam. E Jesus, tendo a palavra, começou a ensinar a todos os judeus, toda aquela multidão que se fazia presente com muita sabedoria e muita intrepidez de coração e espírito, respondendo às perguntas que ali lhes eram feitas. E Jesus surpreendeu a toda aquela multidão, aos judeus mestres, todos quantos ali estavam. Jesus os surpreendeu com tamanha sabedoria que ele possuía. Por quê? Porque a sabedoria de Jesus Cristo não era e não é aqui da terra. A sabedoria que Jesus Cristo ensinava naquele dia, naquele momento, naquele local, na festa dos tabernáculos, era do céu. Porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi o único que desceu do céu a essa terra, cumpriu-se o seu ministério e retornou aos céus. E lá está, de pé à destra de Deus, intercedendo por mim e por todos nós. Graças a Deus. Queridos e amados irmãos, nós não temos a capacidade, com a mente tão pequena, tão finita como a nossa que Deus nos deu, ainda que Ele nos deu a capacidade de raciocinar, de pensar, de
fazer muitas coisas, mas a nossa mente diante de Deus, ela é finita, porque o Todo-Poderoso é somente um, somente Deus, somente Ele é onipotente, onisciente e onipresente. São atributos unicamente de Deus. Aleluias! E os judeus ficaram surpreendidos, ou seja, admirados, boca aberta, né? Querendo saber de onde vinha tamanha sabedoria naquele rapazinho, né? Que nunca tinha nem ido ao banco de escolas, não tinha frequentado nenhuma escola terrena e já tinha tamanha sabedoria. Aleluias! Então Jesus os surpreendeu. Quando eles lendo essa passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, dos versos 10 até o verso de número 46, eles então surpreenderam, dizendo: nunca homem algum falou assim como este homem. E aí, meus queridos, aí veio a pergunta: quem é este homem? Este homem, ele é tudo em todos. Este homem, ele é o Todo-Poderoso, ele é o grande eu sou. E nós, com o nosso tempo tão resumido, tão corrido que nós temos no dia a dia, com tantos afazeres que nos cercam e tanta pequenez tamanha pequenez da nossa mente, nós não temos a capacidade de dizermos de uma só vez tudo quanto esse homem é. Melhor falando, esse homem é. Mas nesta breve meditação desse dia ou noite, seja qual for o momento que você for ouvir esse vídeo, que ele chegar até você, nós iremos citar apenas três colocações de quem é este homem. Aleluias! Ele é tudo em todos, mas como o nosso tempo é resumido, nós citaremos apenas 3 citações, né, dentro da palavra de Deus. Eu irei citar dentro do texto bíblico. Você tem plena liberdade e também o dever, né? O dever de conferir, porque quando alguém prega uma palavra para nós, que nós ouvimos a palavra pregada, nós como cristãos, como leitores da Bíblia, nós temos o dever, né, de ir até a palavra de Deus e conferirmos para não ficarmos em dúvida. Então eu irei citar dentro da palavra de Deus e você tem a plena liberdade de conferir verso por verso. Somente 6 citações irei colocar nesta manhã. Primeiro, ele é o Filho de Deus, nascido de mulher. Nós sabemos disso, né? Que ele é o Filho de Deus, nascido de mulher. Isso se encontra, é escrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 2. Você pode conferir na sua Bíblia. É necessário que nós sigamos os mandamentos do rei Davi no Salmo de número 1. Leia esta palavra e nela medite dia e noite. Portanto, confira as passagens que eu citarei neste vídeo. Então, o número 1, ele é o Filho do Deus vivo, nascido de Maria. Graças a Deus, aleluias. Em segunda colocação, segundo número, eu irei colocar que ele é aquele que realizou o primeiro milagre em uma festa de casamento. Olha que maravilha!
Jesus Cristo, Filho de Deus, ele ama a família e ele é sociável. Ele sempre participou da sociedade e sempre participou da família, sempre cuidou da família, porque a família é a célula máter da sociedade. Merece todo o nosso cuidado, nosso respeito, carinho e amor. Aleluias! Graças a Deus. Então, Jesus Cristo, ele realizou o seu primeiro milagre em uma festa de casamento lá em Caná da Galileia. E foi quando ele transformou a água em vinho. É uma história muito conhecida. Isso se encontra no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 2 e o verso de número 9. Você tem plena liberdade de conferir para não ficar em dúvida. Aleluias! Querido, amado ouvinte, você que está passando pela primeira vez, que chegou agora, este é o canal da Irmã Zenaide. Você tem plena liberdade de se inscrever, ficar conosco até o final do vídeo e juntos, logo após, estaremos orando. Aleluias! Sou de Santa Maria da Vitória, Bahia. Santa Maria da Vitória, para quem não sabe, fica no oeste da Bahia. Então, Jesus Cristo, ele principiou o seu ministério de milagres, realizando o milagre da transformação da água em vinho, numa festa de casamento. Casamento esse que foi realizado entre dois jovens, jovens solteiros. Foi realizado o primeiro casamento foi realizado lá no Éden, meus queridos, entre Adão e Eva. Mas Jesus deixou para principiar, ou seja, iniciar o milagre, os milagres que ele realizou, que foram muitos, em uma festa de casamento entre dois jovens solteiros. Graças a Deus. Aleluias. Queridos e amados irmãos, e quando nós seguimos, estudando, com carinho, com cuidado, porque a palavra de Deus, nós precisamos estudar, ler com carinho, com cuidado, prestando atenção, pedindo a Deus o discernimento e a sabedoria, porque a palavra de Deus é pura, santa e verdadeira. Está escrito também, meus amados, no Evangelho de Jesus Cristo, escreveu João, no capítulo de número 17, e o verso de número 17, santificai-vos na minha palavra, na verdade. Veio à minha memória aqui esse versículo, vou só conferir aqui para não relatar nada contrário do que está escrito, para a glória de Deus, aleluia. Está escrito no capítulo 17 e o verso de número 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por isso, precisamos ter todo o cuidado ao ministrar a palavra de Deus. Mas, voltando à resposta, respondendo apenas 6 citações, colocando apenas 6 citações de quem é verdadeiramente aquele homem que ensinou na festa dos tabernáculos com tanta intrepidez de coração, tanta sabedoria, que ele é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluias. E em terceiro lugar, dos milagres que eu coloquei, que eu citei aqui, ele é aquele que curou aquele paralítico que estava há 38 anos abandonado pela família, abandonado pela sociedade, porque ele era paralítico,
não tinha como se movimentar, ninguém o enxergava, ninguém olhava para ele, ninguém dava valor algum para ele. E Jesus Cristo chegando àquele local, né, onde tinha aquele alpendre, aquele tanque, né, e em volta tinha 7 alpendres. Jesus olhou com o seu olhar de misericórdia para aquele paralítico que estava ali há 38 anos e o curou, né? Nós vemos isso no Evangelho também de João, segundo escreveu João, no capítulo de número 8, no capítulo de número 5 e verso de número 8. Foi quando Jesus Cristo, olhando para aquele, após ouvir tantas queixas daquele paralítico, Jesus simplesmente ordenou a ele pegar a cama dele e ir para casa, seguir. Então, Jesus Cristo, meus queridos, ele é o mesmo, ele não mudou, ele continua curando, salvando, libertando, transformando e operando milagres da mesma forma que ele operou no passado. Ele opera hoje e operará eternamente, porque ele é Deus. Creiamos ou deixamos de crer, ele é Deus e ele sempre será Deus. Aleluias, graças a Deus, aleluias. Deus é lindo, meus queridos, e maravilhoso. Por isso eu sirvo a esse Deus com alegria e tenho prazer em pregar a palavra dele. Quer ouça, quer deixa de ouvir. O próprio Jesus Cristo falou isso. Quer ouça, quer deixa de ouvir, pregue a palavra. Por isso nós vamos obedecer ao mandado e à ordem de Deus. Aleluias. Ele também, meus queridos, ele é aquele que neste evangelho no qual nós estamos fazendo menção, no capítulo de número 3 e o verso de número 3, houve aquele príncipe fariseu, doutor da lei, que fazia parte do Sinédrio, que hoje representa o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Era este órgão que Nicodemos fazia parte, e ele, achando-se superior, com muita intelectualidade, muito poder aquisitivo, muito conhecimento, ele escolheu conversar com Jesus à noite. Quem sabe, né? Nicodemos assentou no seu coração: eu vou à noite, porque eu indo à noite, a multidão não verá eu passando para ir conversar com aquele rapaz que se diz tão sábio. Mas quando ele chegou aos pés do mestre, que colocou toda a sabedoria que ele possuía, sendo ele príncipe, né? Sendo ele príncipe, sendo ele fariseu, sendo ele doutor da lei, Jesus Cristo simplesmente ouviu a ele com toda a atenção, ouviu a ele as colocações dele todas atentamente, mas não negou a verdade para ele. E assim, meus queridos, devemos ser nós. Nós não podemos negar a verdade. Tem pessoas, meus queridos, que diz pela sua carnalidade, diz que a verdade dói. A verdade não dói não, meus queridos. O que dói é a mentira. Sabe por que a verdade não dói? Porque o próprio Jesus Cristo escreveu no capítulo 14, o verso de número 6: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus, que é o próprio Jesus, o nosso Salvador e Redentor de toda a humanidade. Então eu quero dizer para você neste dia, nesse momento que você está ouvindo este vídeo, nunca mais diz que a verdade dói. A verdade não dói não, meus queridos. O que dói é a mentira. Sabe por quê? Porque a mentira é que leva o homem e a mulher para o inferno. Porque o pai da mentira
é o diabo. Todos nós sabemos disso. Então a verdade não dói, porque a verdade é o próprio Jesus Cristo. Ele é a verdade. Agora, infelizmente, muitos negam a verdade. Muitos negam. Mas eu e você, como pregoeiros do Evangelho, nós não podemos negar a verdade para ninguém. Para ninguém. Nem para filho, nem para ninguém. Nós precisamos pregar a verdade, porque a verdade é Jesus Cristo. Aleluias. Então, esse foi o quarto ponto que eu coloquei. Quem é este homem que pregou lá na festa dos tabernáculos com tanta intrepidez, com tanta ousadia, com tanto conhecimento, mesmo sem ter frequentado escola alguma? Porque a sabedoria dele vem de Deus, dos céus, porque ele é o próprio Deus. Aleluias, aleluias. Em quinta colocação, eu coloquei, quem é esse homem? Esse homem é o mesmo que Pedro, aquele Pedrão que negou Jesus por 3 vezes. Todo mundo sabe, né? Que o Pedrão era chegado de Jesus, mas negou a ele por 3 vezes. Aleluia. Quando o negócio apertou, o Pedrão disse: eu nunca nem vi falar nesse rapaz, não conheço, não sei de quem vocês estão falando. Mas aquele Pedro que negou a Jesus por 3 vezes, no livro de Atos, que é o livro do Espírito Santo, é escrito pelo Dr. Lucas, no capítulo 4, e o verso 12, Pedro, após ter convertido, ele, cheio do Espírito Santo de Deus, ele pregou e muitas almas foram alcançadas por Jesus Cristo, através do poder da palavra pregada por Pedro. Porque a minha e a sua obrigação é pregar. Não importa se vão crer ou não. A obra, quem faz é o Espírito Santo, que é o dono da palavra. Então, este homem, aquele homem que surpreendeu aos judeus e a todos que estavam na festa do tabernáculo, é este homem que o Pedro pregou em Atos 4:12, e muitas almas foram alcançadas para a glória de Deus. Aleluia! Santo Deus de maravilhas! O nosso Deus é muito lindo, meus queridos. Por isso que eu tenho prazer em servir a esse Deus e não largo ele por nada. E cada dia eu peço: Senhor, me ajude, me fortalece, me sustenta, me perdoa, me renova, me transforma, Senhor, porque eu reconheço que sou pecadora. Me transforma, me ajude a seguir os teus passos, até entrar na Canaã celestial. Aleluias. Queridos e amados irmãos, e o Pedro, naquela declaração de Atos 4:12, ele escreveu dizendo: aleluias, graças a Deus. Não, deixa eu conferir na própria Bíblia para não ter nenhuma alteração e nem diminuir nada. Atos 4:12, Pedro fez essa declaração: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, somente o nome de Jesus tem poder para curar, para salvar, para libertar e para transformar e levar o homem para os céus. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós demos lugar ao Espírito Santo de Deus agir e trabalhar nas nossas vidas. Aleluias. Deus é fiel, meus queridos. Deus é fiel. Aleluias. Então, em sexto e último lugar, para resumir, né, que não somos capazes de falar
de citar tudo sobre Jesus. A nossa vida toda não é suficiente para isso, porque quando nós chegarmos lá nos céus, lá na eternidade, de eternidade em eternidade, nós estaremos conhecendo quem é Deus. Aleluias, caminhando pelas ruas de ouro. Eita maravilha, eu vou para lá, e você? Eu estou me preparando para chegar lá, e você? Vamos preparar para que juntos possamos chegar lá na eternidade. Aleluias. Por último, meus queridos, eu quero citar nesse dia, ou seja, o momento que você irá ouvir esse vídeo, é escrito pelo próprio apóstolo João, no livro das Revelações, no Apocalipse, no capítulo de número 22, e o verso de número 13, ele escreveu: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, ou seja, o derradeiro. Então, aquele homem que estava pregando lá na festa dos tabernáculos, com toda a intrepidez, é este homem, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que no livro das Revelações do Apocalipse, no capítulo 22, que é o último capítulo da Bíblia, e o verso de número 13, ele escreveu: Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o derradeiro. E este, meus queridos, ele muito breve, virá buscar a igreja. E nós precisamos estarmos preparando dia após dia, segundo após segundo, para que nós possamos fazer parte desta grande festa do arrebatamento da igreja. E ele pode ser hoje, pode ser agora. Por isso, vamos nos despojar de todo o velho homem e estarmos prontos, preparados para entrarmos na glória, juntamente com Cristo nosso Senhor. E de eternidade em eternidade, reinarmos com Ele lá na glória. Amém? Que Deus em Cristo nos ajude a perseverarmos unidos em fé e em oração, sempre lendo e observando e guardando e obedecendo a palavra de Deus, para que nós possamos, muito breve, fazermos parte do grande arrebatamento da igreja. E para você saber mais sobre quem é este homem, eu te aconselho, mais uma vez, leia a Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse. E você, cada vez que lê, vai descobrir, saber quem é este homem. Amém? Com licença. Oremos. Pai querido, Pai amado, aí está a tua palavra, Deus. Eu te louvo, eu te exalto, bendigo o teu santo nome. Dou graças a ti por tudo, peço perdão da tua graça e as tuas misericórdias. Deus, essa palavra não é minha, é tua. E está escrito que ela não voltará para mim vazia, mas que em tudo ela tem os seus efeitos. Que ela possa achar terra fértil, corações quebrantados, e que essa semente venha germinar, nascer e crescer, e frutificar. Alcança aí esse meu irmão, essa minha irmã. E que muitos frutos dignos de arrependimento, esta palavra venha produzir. Senhor, eu rogo a ti a tua proteção sobre a minha vida, sobre a vida de toda a minha família e familiares, das minhas filhas, netos, netas, todos aqueles que fazem parte da minha família. Eu rogo a tua bênção. Sobre também a vida de todos os inscritos no meu canal e desse amigo e amiga irmão que já irá se inscrever. É no nome de Jesus Cristo que eu oro a ti e te agradeço, na certeza da vitória. Amém. Amém, meus irmãos? Se não é inscrito, tenha plena liberdade para se inscrever, compartilhar e deixar os seus comentários. Aperta as notificações e deixe o seu joinha, para que o YouTube reconheça o conteúdo e envie para mais pessoas. O meu abraço e o meu muito obrigada
e até a próxima.